Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, veio falar aí sobre o Corinthians ir com time reserva para o jogo contra o Liverpool do Uruguai, né? Vou falar sobre isso aqui, deixe sua opinião aqui também, se você acha que é correto ou não. Vou falar também sobre as carências no elenco. O Corinthians chega no meio da temporada. Para você ver o nível da desorganização no meio da temporada com várias carências no elenco. Eu vou falar sobre elas e também falar sobre o banho de água fria que foi essa derrota, né? Depois de 10 dias, fomos lá jogamos bem, ganhamos do Santos fora de casa, mas aí tomamos aí esse banho de água fria. Enfim, primeiramente falar sobre o Corinthians ir com o time reserva para o jogo contra o Liverpool. Assim, gente, já estamos fora da Libertadores? Estamos. Porém, se o Corinthians perde esse jogo, o que pode acontecer, a gente não duvida nada desses jogadores, ainda mais os reservas, tá fora até da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que seria um vexame maior ainda. Só que eu penso o seguinte, não existe essa hoje em dia mais, do futebol do jeito que tá, do mesmo time jogar quarto domingo. Ninguém tá fazendo mais isso. Até porque tá resultando em lesões de jogadores. O próprio Corinthians viu o Renato Augusto, né? A lesão do Renato Augusto. O Corinthians que tem um time mais velho, então alguns jogadores aí não vão suportar. O Fagner, por exemplo, eu acho que já não suporta mais quarto domingo, e o Corinthians só tem aí de lateral direito. A diretoria fala, mas nós não vamos trazer um lateral direito porque temos o Bruno Mendes. O Bruno Mendes não é lateral. Ficou claro que o Corinthians sem o Fagner fica com um a menos para atacar, fica mais burocrático. O Bruno Mendes pode defender melhor que ele, mas fica um time totalmente burocrático. Você não consegue ter a posse de bola. Primeira coisa, porque o Bruno só vai tocar para trás. O Bruno não vai ter qualidade para tocar para frente. Ou seja, toda a bola que chega no Bruno, em vez de desenvolver uma tabela entre ele, o Biro, encostando o Oliveira, acaba que volta para trás para os zagueiros e o Corinthians perde a posse de bola. Né? Os caras pressionam, os zagueiros estão para frente e posse de bola para adversário. Isso aconteceu muito no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Então, ou coloca o moleque da base na lateral. Eu acho que o Léo Maná tem qualidade para isso, né? Pelo que acompanha a base. Ele é um bom lateral. Muitas vezes o Corinthians perde jogadores da base interessantes. Porque, não sei porquê, na verdade. Tem uma cultura no Corinthians de não utilizar a base. Ah, mas tem muitos jogadores da base lá. Tem. Mas, por exemplo, tem um lateral direito que há anos não, de uns 2 anos para cá, o Fagner vem em descenso. Né? O Corinthians trouxe lá o Rafael Ramos, que é fraco. É fraco, mas talvez também poderia ser utilizado, na minha opinião. Acho que o Bruno Mendes ali, não, o time fica sem profundidade, né? Para alguns jogos específicos, ok, mas ele não consegue fazer a função de lateral, né? Então, o Corinthians precisa utilizar um jovem da base, então traz um reforço aí. Aí o Corinthians, né, tende aí com jogadores reservas para esse jogo contra o Liverpool. E se perde, tá fora da Sul-Americana também. É assim, eu sou a favor e contra ao mesmo tempo. É bem louco isso daí. Porque assim, eu não quero ver os jogadores machucando. Se o Corinthians perde, por exemplo, já até com o Falso Velho lesionado, sentindo dores, jogando quarto domingo. Renato Augusto, né? O Fagner, vira e mexe sente dores também, porque não suporta. Aí, se você vai para um jogo desse contra o Liverpool, que teoricamente não tem tanta importância assim, só que se perder, né, tá alinhado. Mas se você coloca os jogadores quarto domingo, pode estourar. Né? E se você perde um jogador, por exemplo, como o Roger Guedes, que é um cara importantíssimo para o time, já tem o Falso Vera que sem ele, o Rony tá acabando com o time. Né? Já tem o Renato Augusto que tá fora. Então, se você perde mais de um jogador importante, é complicado. Começa a complicar a temporada. Então, fica aquela sinuca de bico. A gente não tem elenco para poupar, porém, também não dá pra ficar com os mesmos jogadores todos os jogos e lesionar os caras. É complicado. Deixa aqui sua opinião em relação a isso. Eu, sinceramente, sendo sincero aqui, eu pouparia. Não todo mundo. Mas e aí, vai lá no departamento de fisiologia. E aí, esse aqui dá pra jogar? Dá. Esse aqui não dá? Então tá. Esse aqui tá um pouquinho com um pouquinho de desgaste, então pode sair. Agora, tirar todo mundo eu não faria não, porque eu acho que aí vai tomar uma sapatada. Enfim,
Falando aí sobre o balde de água fria, né, que foi essa derrota pro Atlético Paranaense. Por quê? O torcedor corintiano, né, viu aquela vitória contra o Santos, o time jogou bem, eu ainda vi muitos erros, né, no segundo tempo ali, no pós-jogo eu apontei muitos erros, mas o time jogou bem, fora de casa ganhamos, né. Você vê, o Flamengo teve uma dificuldade absurda para ganhar do Santos lá, que é um time que teoricamente está melhor, tem um elenco muito mais caro que o do Corinthians, enfim. Porém, chega agora, contra o Paranaense a gente perde. E eu tinha falado isso daqui também. Esse elenco do Corinthians, quando eles ganham o jogo, parece que eles ganharam a Copa do Mundo. No jogo seguinte, eles entram desligados, eles entram abaixo. Parece que não precisa correr, né? E eu falo isso aqui desde abril, quando eu abri o canal, quando eu comecei o canal. Em abril, quando o Corinthians teve uma vitória sobre o Liverpool do Uruguai, eu falei aqui, ó, o Corinthians, quando ganha o jogo, chega no próximo, vai mal. Chega no próximo, joga mal. Chega no próximo, parece que ganha a Copa do Mundo. E até hoje esse elenco faz a mesma coisa, não aprende. Né? Porque o primeiro tempo que o Corinthians fez contra o Paranaense, velho, foi assim um negócio de louco. Foi barato 1-0. O primeiro tempo foi barato. O segundo tempo, aí sim, eu acho que o Luxemburgo chamou ali. No vestiário a gente sabe que rola gritos, enfim. Deve ter pegado firme com os caras ali. Aí no segundo tempo eles voltaram ligados. Mesmo assim, é meio complicado você sair pro abafa na casa do adversário, né? Talvez se você corresse, marcasse certinho no primeiro tempo, não precisaria disso. E o Yuri Alberto também perdendo a quantidade de gols que está perdendo, aí é complicado. Agora falar sobre as carências do elenco. Porque assim, gente, uma coisa que ficou evidente. O Corinthians não tem volante, né? O único volante no elenco do Corinthians, estando em boa fase ou não, é o Fausto Vera. É o único. O Rony não é volante. Maicon é um volante que não tem pegada. É rapazes bestas. Ele é aquele volante morto, gente. O volante tem que ser intenso. O Michael não é. Então, pra mim, não serve como volante, ainda mais pro Corinthians. Não tem lateral direito, como eu falei. Lateral esquerdo, o Bidu. Joga o jogo bem, aí depois vai mal outros dois. Joga um jogo bem, vai mal outros dois. Não pode, tem que ter regularidade. Então, até o lateral esquerdo do Corinthians tá carente também. O reserva é o Fábio Santos. Fábio Santos não é mais jogador. Também é interessante ter uma sombra pro Roberto. Eu acho que o Giovani de centroavante ali seria uma boa. Mas o Luxemburgo não quer testar, o Luxemburgo não enxerga assim. Na verdade, eu fico besta como o Giovani não tem oportunidade nesse time do Corinthians, né? Desde o ano passado que ele tá no elenco do Corinthians e nada. Eu colocaria o Giovani lá, de titular. O Roberto não tá fazendo nada, tá só perdendo gols. Tá tendo que pagar a promessa de atravessar campo ajoelhado para fazer um gol, então coloca o Giovani. Talvez o Giovani dá certo, né? Ninguém sabe. Então, o elenco tá muito carente. E a zaga também. Porque, assim, o Caetano, no último jogo, pra mim, ele foi mal. Né? Contra o Santos foi bem, mas também, assim, o Santos tá uma draga tão grande que eu nem me empolguei muito. Né? Quem viu o meu pós-jogo sabe. Inclusive, eu apontei até alguns erros do Caetano. Né? E nesse jogo, no gol do Vitor Roque, beleza que a maior falha pra mim foi do Bidu. Né? Que não disputou a bola com o meio campista do Atlético Paranaense. Mas quem estava na marcação foi o Caetano. O Caetano estava na marcação do Vitor Roque. E o Vitor Roque saiu na frente dele, Cássio. Então, assim, teve alguns outros lances ali que eu achei que ele deveria estar mais ligado. Eu achei que ele não estava ligado o suficiente, enfim. Então, precisa de um zagueiro também para chegar a ser titular. Até porque o Gil, para mim, não tem mais capacidade física de ser titular de um time grande como o Corinthians. Né? É um cara que vai bem pela bola aérea, tem muita qualidade, todo mundo sabe da qualidade do Gil, mas pra mim não era pra estar no Corinthians, minha opinião. Por quê? Porque Cristiano Ronaldo com 36 anos já não jogou mais bola. Iniesta com 36 anos já não jogou mais bola, foi embora do Barcelona. Xavi, por que que o Gil vai ter vaga no Corinthians com 36 anos? Por amizade com a diretoria. Porque ele, inclusive, vem falhando. Né? Nesses últimos jogos até que não, mas se a gente pegar do meio da temporada para trás aí, o Gil falhou muito. Né? Enfim. É isso. Né? Comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o like para fortalecer e vai Corinthians.